Deus abençoe, a paz e a graça de Cristo Jesus esteja na vida de todos meus irmãos, de todas minhas irmãs que nos assiste, que nos escuta de maneira grandiosa, de maneira abençoadora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Mateus 17, capítulo 17, a partir do versículo 14. Muitas das vezes você não sabe porque você tem lutado, pedido, e você pede, e muitas das vezes você não consegue alcançar o favor de Deus da maneira que você tanto quer, da maneira que você tanto precisa, né? Diz assim a palavra de Deus: a cura de um jovem endemoniado. Vocês estão entendendo? A cura de um jovem endemoniado. Você vai entender tudo que você precisa entender. Diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, ou seja, aproximou-se de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse: olha, escute bem, irmãos, a primeira boa atitude desse homem, ele se ajoelhou. Ele não foi apenas pedir, ele se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. Lunático, gente, quer dizer, inconstante, é uma pessoa inconstante, devagar ou vagaroso, que vive no mundo da lua, né? Isso eu estou traduzindo no português, né? Aquela pessoa lenta, limitada. Podemos dizer que é aquela pessoa bipolar, né, nos dias de hoje, a pessoa que muda repentinamente, de repente ela muda, né? Então esse homem chegou até Jesus e disse, primeiro ele se ajoelhou, mas eu quero traduzir na tradução bíblica o que é lunático: luado, fora de si, ou seja, ação demoníaca, ou seja, endemoniado, né? Na tradução bíblica. Então ele se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas caem na água. Ou seja, todo mundo sabe que doença é essa, né? Primeiro, esse menino aqui era bipolar, né? Ele mudava de repente, é lunático. Vamos dizer que nos dias de hoje lunático é bipolar, muda de repente. E ele disse: Senhor, muitas das vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Todo mundo sabe que doença é essa, né? Nos dias de hoje é o ataque epilético, epilepsia, que é onde a pessoa está, ela cai e de repente não tiver alguém para salvar ela, ela morre e vai daí por diante, né? Então ele chegou a primeira boa atitude, ele se ajoelhou. Ajoelhar, irmão, é sinônimo de humilhação. Apresentei-o, disse aquele homem, apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Apresentei a teus discípulos, eles não puderam curar. Jesus exclamou e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ou seja, o homem disse: apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus exclamou, gritou, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, olha o que Jesus disse: até quando eu tenho que estar presente de vocês, para vocês operar um milagre, um sinal? Até quando? Até quando? Né? Disse Jesus. E até quando vocês vão sofrer? Até quando, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu os discípulos e aquele povo: até quando vocês vão sofrer? Até quando você vai sofrer? De repente Deus está te perguntando nessa madrugada, nessa noite, não sei que hora você está me ouvindo, né? Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Ou seja, até quando vocês vão depender dos outros, né? Tem pessoas hoje que todo dia 6 horas vai lá para a oração do bispo, né? Tem pessoas, até porque muitos pregadores não explicam para as pessoas, né? A Bíblia diz que a gente temos que beber água da nossa própria cisterna. Tem pregador que não quer que você saiba disso, né? Tem pregador que quer que você sempre precise dele, para que você sabe, né? Muitos, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas estão dependentes de oração de segundo e de terceiros. Eles não todo dia vai lá compartilhar a oração do bispo lá, né? Do bispo A, bispo B, bispo C. Não tem um bispo aí que é direto orando pelo povo, né? Amém, graças a Deus. Mas não ensina o povo a beber água da sua própria cisterna. Não ensina as pessoas a depender deles e de Jesus. Olha o que Jesus disse. Olha, o homem disse no versículo 16 de Mateus 17: apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vocês vão sofrer? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde daquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo, Senhor? Por que nós não podemos expulsar esses demônios, Senhor? Olha que os discípulos andavam intimamente com Jesus, andavam ao lado de Jesus, era amigo de Jesus, entre aspas, né? E eles disseram em particular, perguntaram: Senhor, por que nós não podemos, por qual motivo não podemos nos expulsar? Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, não se expele, a não ser por meio de oração e de jejum. Aí você diz: não, mas nós oramos tanto. Não, você está confundindo uma oração com uma petição. Oração, irmão, é uma intimidade com Deus. Oração é um namoro com Deus. Quando o rapaz começa a namorar com a moça, ou a moça com o rapaz, eles não vão logo pedindo nada pessoal, né? Eles não pedem nada para si próprio. A vontade deles é o quê? É agradar aquela pessoa que eles amam. É ou não é assim? Isso é profético, irmão. Essa palavra, é por isso que está escrita aí, revelação profética de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma visão, ela é uma profecia. Tem pessoas que quando falam de revelação e de profecia, eles ficam logo com medo, né? Porque as pessoas só falam coisas que não tem nada a ver com a profecia da palavra de Deus, né? A Bíblia diz: se não tiver profecia, o povo se corrompe. Profecia é a pregação da palavra de Deus. Então Jesus diz: em verdade vos digo, se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá. Se crer e não duvidar, nada será impossível. Mas essa casta de demônio não se expele, não se expulsa, a não ser através de oração, ou seja, de oração ou petição, oração, intimidade e jejum. Intimidade com Deus e jejum. Preste atenção. Vocês podem ver que os discípulos, mesmo andando ao lado de Jesus, não conseguiram expulsar aquele demônio. E muitas das vezes você está assim, né? Você vai lá, 6 horas da tarde, oração do bispo A, bispo B, bispo C, né? Até compartilha, né? Também o bispo também não ensina você, talvez a respeito do jejum, né? Por quê? Porque você vai ter autoridade
através do conhecimento e da oração de santidade. Repito, oração não é simplesmente pedir algo pessoal, né? Repito, o rapaz, quando começa a namorar com a moça, eles não vão pedindo nada pessoal, ó, me dá isso, daqui, não. O intuito deles é agradar aquela pessoa que eles amam. É ou não é? A quem ama, não é verdade? O que é oração? Oração é um namoro com Deus. Quando a gente namora com Deus, com Jesus Cristo, a gente não pede nada para nós, porque a nossa tendência é agradar, né? Por isso que eu digo que o Brasil não é um país de oração, é um país de petição. Só pede, e isso não é muito agradável para a pessoa que você ama. Se alguém que você ama vê que você pede muito, vai o quê? Vai suspeitar. É ou não é? Porque amor não pede. O amor não pede. O amor, ele dá. A verdade é essa, né? Então, Jesus diz: mas esta casta de demônios não se espelhe a não ser por meio de oração e de jejum. Ou seja, por meio de intimidade, santidade, renúncia diante de Deus. Você está entendendo? Então, muitas das vezes você vai lá todo dia a oração do bispo A, oração do bispo B, mas você nunca se liberta. Nunca se liberta. Por quê? Porque você é uma pessoa que está dependendo dos outros. Por exemplo, esse homem, ele dependia de alguém que pudesse libertar o filho dele. E ele foi lá e levou seu filho para os discípulos, para os apóstolos. E eles não puderam expulsar. Por quê? Quando Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por meio de oração e de jejum, o que Jesus quis dizer? Não precisa vocês ter trazido o menino até a mim. Se vocês orassem da maneira correta, estou traduzindo mais ou menos o que Jesus disse. Se vocês orassem da maneira correta, se vocês jejuassem da maneira correta, ou jejuassem, não precisava ter trazido o menino aqui. Vocês tinham expulsado o demônio que estava naquele menino. Aquele menino, ele era um exemplo de bipolar, né? Ou seja, lunático, mudava, tinha uma temperatura de mudança, mudava repetidamente. E muitas das vezes ele caía no fogo ou na água. Dá para saber que ele tinha mais ou menos um problema epilético. Não é verdade? Então, muitas das vezes você vai lá, gente, o tanto de pessoas que compartilham comigo a oração daquele bispo, né? Não vou citar nome, né? As pessoas já estão viciadas, né? E a Bíblia manda a gente beber água da nossa própria cisterna. Ou seja, a Bíblia manda a gente depender de nós e de Jesus, né? Mas muitas das vezes o pregador lá, ou o orador, né? Ele não quer que você dependa que você beba da sua própria cisterna, para você não deixar de ser dependente dele. Essa é a verdade. E não é isso que Jesus disse. Jesus disse: até quando geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Trazei-me aqui o menino. Cristo repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se em particular, perguntaram a Jesus: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte. Monte de quê? De problema, de doença, enfermidade, miséria, fracasso, derrota. Direi a este monte: passa daqui para o outro lado. Nada vos será impossível. Mas se vocês não conseguiram expulsar esse demônio, porque tem demônio que só é expulso através de oração e de jejum. A partir da manhã nós vamos começar esse propósito de jejum e de oração, para que nós possamos ser mais libertos, né? Isso eu estou incluindo eu também.
Porque muitas das vezes você vai lá, você acostumou viver bebendo água da cisterna dos outros. Todo dia vai lá na oração do bispo e você não aprende a ter luz própria, a ter sabor próprio. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. Você precisa brilhar, você precisa ter o brilho de Cristo em você. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, você tem acesso a Cristo. Você não precisa, nós estamos aqui para ensinar, para instruir, para explicar, né? Mas é você que faz acontecer o milagre na sua vida. Vocês que me acompanham sabem como é o jejum, né? O jejum, você vai fazer abstinência daquilo que você gosta, daquilo que você bebe, que você come, e que já te prendeu, né? Você, às vezes, é preso a um tipo de alimento. Você vai fazer abstinência e vai ficar em oração. Lógico, você vai tomar água, né? Porque se você não tomar água, você vai estar maltratando o seu corpo físico. E aí, se é de você ser curado e curada, você vai pegar uma doença. Então, a água faz parte de um alimento até espiritual, porque vai tratar do templo do Espírito Santo, vai tratar dos seus órgãos, né? Principalmente do cérebro, dos rins, enfim, de todo o seu corpo. Você vai jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai ler essa palavra de Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 21. Porque senão você vai viver toda a vida dependendo da oração dos outros. Você vai viver toda a vida bebendo água da cisterna dos outros. E é isso que muitos pregadores querem. Sabe por quê? Porque uma vez você bebendo água da cisterna de muitos oradores aí, você vai ficar preso na mão dele. E ficando preso na mão dele, você vai ser obrigado. Você sabe, né? E não é por aí, irmão. Você não é obrigado a ofertar, dizimar e ficar preso na mão dos outros. Você tem que fazer tudo por amor. Então você vai orar em cima de Mateus 17, capítulo 17, versículo 14 até o 21. E vai orar, vai ouvir o hino, vai ler a palavra e vai tomar água, né? Tem que tomar água. Menos comer, você vai fazer abstinência daquilo que você gosta. Quantas horas, missionário? Não sei. Isso é você e Deus. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque às vezes você está um dia em casa e 8 dias no hospital. É um dia em casa e 7, 8 dias no hospital. Tomando remédio, dependendo de médico. E às vezes está tão fácil resolver o seu problema, que é oração e jejum. Que é a oração e jejum. A partir da manhã, o horário é você que escolhe. Se é das 8 da manhã a meio-dia, de meio-dia às 3 da tarde, é você e Deus. Tire tudo aquilo que você gosta por um período, por um momento, para que essas castas de demônio, que talvez tem muitos pregadores que não te explicou, não ensinou você a beber água da sua própria cisterna. Você precisa ficar liberto. E naturalmente, você vai ficar livre dessa doença, dessa enfermidade, dessa miséria, dessa doença, dessa dor, dessa tristeza. E você vai ver que 2025 você vai ter uma nova era. Você vai ter uma nova meta. As coisas vão começar a andar de maneira positivamente para você. Missionário, quanto tempo, quantos dias? Não sei. Eu, particularmente, é por tempo indeterminado, eu não sei. Você precisa matar a vontade humana. Não é para matar a sua carne física, não. O jejum é para curar o seu corpo físico e não para adoecer. Por isso, tome água, tá bom? E você vai orando, Senhor. O Senhor disse que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. E eu digo para você uma coisa. Não, quanto menos você pedir algo pessoal para Deus, melhor. Peça tudo espiritual. Queira ser amigo de Deus. Queira ser amiga de Deus. E você vai ver que esse câncer, essa hipertensão, essa ABC, essa ansiedade, essa depressão, esse problema que os médicos já te desenganou, esse câncer, esse problema no coração,
essa miséria, essa situação que você está vivendo, quando você menos esperar, vai sumir da sua vida. Mas você tem que agir, tem que agir. Corra em busca dos seus sonhos, mas no momento do jejum, apenas repita Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 21. E Deus vai te abençoar de maneira grandiosa. Eu começo amanhã por tempo indeterminado. O tempo é você que vai fazer. Se é 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E você vai ver que o que muitos não ensinavam, eu estou passando para você ter luz própria. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque Jesus não está mais no nosso meio em pessoa, e sim em espírito. Amém? Isso é profético. Isso é um ato de uma profecia para Deus mudar a sua vida.